Quando tudo dizia não, ele escolheu crer. Quando tudo dizia não, ele escolheu crer. A paz de Cristo no seu coração. Que Deus te abençoe, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Você que está chegando neste canal pela primeira vez, e você que ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se neste canal, deixe o seu like, acione o sininho para quando eu postar mais vídeo você seja notificado e deixe os seus comentários. É importantíssimo para o crescimento deste canal. Quando tudo dizia não, ele escolheu crer. Não é fácil, diante de luta, diante de uma luta, diante de uma barreira, não é fácil nós escolhermos crer, mas é possível e benéfico e abençoador quando nós escolhemos crer. A mensagem que eu trago neste momento, nesta hora, encontra-se em Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 18, na primeira parte, versículo 19 e versículo 20. Romanos, capítulo 4, versículo 18, 19 e 20. Você vai entender que é possível nós crermos. Mesmo diante da luta, mesmo diante das dificuldades, é possível nós crermos, acreditarmos naquilo que o Senhor prometeu, naquilo que o Senhor tem para nós. Vamos ler? Vamos para a meditação da palavra? Mas antes vamos orar. Vamos orar para que o Senhor venha nos abençoar neste momento, para que a palavra do Senhor possa entrar em nosso coração. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, de estar compartilhando, Pai, a Tua palavra. Senhor, meu Deus, aquela pessoa que poderá assistir a este vídeo, poderá ouvir, ó Pai, a esta mensagem, que a palavra possa entrar no coração desta pessoa, deste homem, desta mulher, e possa, Senhor, meu Deus, assim gerar, Pai, frutos na vida deste homem e na vida desta mulher. Porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Por isso, Pai, nesta hora eu te peço que a Tua palavra entre no coração e faça morada no coração deste homem, no coração desta mulher. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. E não se esqueça, não saia deste vídeo sem antes deixar o seu like. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 4, versículo 18 ao versículo 20. Diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, por esta rica palavra que Ele deixa para mim e deixa para você nesta hora. O que fazer quando o sonho nosso torna-se, aos olhos do homem, torna-se impossível de se tornar uma realidade? O que fazer quando o que eu desejo, quando o que você deseja está longe do nosso alcance? Barreiras, dificuldades nos impedem de nós alcançarmos, de realizarmos aquilo que nós desejamos. Pois bem,
Era nesse quadro em que Abraão se encontrava. O tema desta nossa conversa é: quando tudo dizia não, ele escolheu crer. A palavra do Senhor diz para nós que lá em Gênesis, capítulo de número 12, o Senhor chama Abraão. Fala para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar onde o Senhor ainda lhe mostraria. E o Senhor fala que faria de Abraão pai de uma grande multidão. Abraão, naquele momento, então, ele tinha a promessa. Não sabia ainda para qual local o Senhor iria levar, iria conduzi-lo. Abraão, então, ele tinha apenas a promessa de se tornado pai de uma grande, de se tornar o pai de uma grande multidão. Quando é importante nós atentarmos, porque quando o Senhor chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, Abraão tinha os seus 75 anos de idade. Já não era mais um garotinho. A diferença de idade dele para sua esposa Sara, que antes era Abrão e Sarai, mas vamos antecipar esse processo, já vamos chamá-lo de Abraão. A diferença de idade entre os dois era de 10 anos. Então, Abraão tinha 75 anos de idade e Sara 65, ou 65. Abraão tinha dois problemas naquele momento, quando o Senhor o chama. Quando o Senhor o promete, faz uma promessa que faria dele pai de uma grande multidão. Qual é o primeiro problema? Já foi citado aqui, era a sua idade. Ele já estava numa idade avançada, 75 anos de idade. E Sara, sua esposa, tinha 65 anos de idade quando o Senhor o chamou Abraão para sair da sua terra e da sua parentela. Além da idade avançada, a sua esposa Sara não podia ter filhos, não podia gerar filhos no seu ventre, porque ela era uma mulher estéril. Então, Abraão tinha uma promessa e dois problemas. E aí? Como resolver essa questão? Como resolver esta situação? O Senhor chamou Abraão, mas Abraão tinha a promessa feita pelo Senhor Deus, mas Abraão tinha dois problemas. Tinha a sua idade avançada dele e de sua esposa, e ainda tinha a esterilidade de sua esposa. Sara, ela era uma mulher estéril, não podia ter filhos, não podia gerar filhos. Mas Abraão, ele tinha a promessa. É nessa hora que nós começamos a colocar em ação a nossa fé. Abraão, ele tão somente ouviu a voz de Deus e acreditou no Senhor. Ele confiou no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele escolheu depositar a sua confiança em Deus. Em esperança, creu contra a esperança. Paulo, ao escrever aos Romanos, ele deixa essa mensagem falando: em esperança, ele creu contra esperança. Abraão já estava avançado em idade, sua esposa era estéril, não tinha condições, não podia gerar filhos. Contra esperança.
Ou seja, dentro de uma realidade humana, dentro de uma circunstância humana, já não havia mais esperança de Sara ter filhos. Não havia possibilidade, não havia mais esperança humana, não havia meios, possibilidade de Sara gerar um filho. Como que isso poderia então tornar-se possível na vida de Abraão? Você de repente pode estar em uma situação desta maneira. Você tem um desejo, você tem um sonho, você tem um plano, mas você se encontra dentro de uma impossibilidade. Impossibilidade física, impossibilidade financeira, impossibilidade geográfica, ou seja, são N fatores que podem estar te impedindo de realizar aquilo que você deseja. Abraão, ele não questionou o chamado de Deus. Deus falou para Abraão sair da sua família, da sua terra, da sua parentela, e se dirigir a um lugar que o Senhor ainda mostraria. Abraão saiu sem saber para onde ir e saiu com dois problemas: idade avançada dele e da sua esposa, e a sua esposa ainda era estéril. Então, como tornar possível esta promessa? Como isso iria tornar realidade na vida de Abraão? O interessante é que quando, passado lá 24 anos, lá quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor vai animar Abraão, vai confirmar a promessa que ele havia feito, que o Senhor iria realizar sobre a vida de Abraão. Havia passado 24 anos. 24 anos de espera e o filho ainda não havia nascido. Nesse meio tempo, nasce Ismael. O Senhor havia feito uma promessa a Abraão, mas pelo fato de Sara ser uma mulher estéril, Sara, então, naquele momento, quis dar uma ajudinha ao Senhor. Pegou lá a tua serva Agar, porque era um costume naqueles tempos, daquela região, no Oriente Médio, uma mulher de posses, né, óbvio, de posse, pegava a sua serva e dava ao seu marido para que aquela serva pudesse gerar filhos para o seu marido. Era um costume daquela época. Sara, então, olhou para a promessa que Deus havia feito para Abraão, que ele seria pai de uma multidão e Sara seria mãe de uma grande multidão. Sara, então, entendeu que a maneira que ela pudesse se tornar mãe de uma grande multidão e Abraão pai de uma grande multidão, seria, então, ajudar o Senhor Deus. Daquela ajudinha, né? Conforme nós dizemos aqui no nosso país, o jeitinho brasileiro. Sara, então, ela quis ajudar o Senhor. Quantas das vezes nós temos uma promessa do Senhor sobre nossas vidas, alguém, um homem ou uma mulher de Deus vem revelar algo para nós. O Senhor vai te dar isso, vai te dar aquilo, mas é necessário que você permaneça fiel, é necessário que você permaneça obediente ao Senhor, que você não saia desta presença. E quantas das vezes nós tentamos ajudar ao Senhor? Senhor, o Senhor me prometeu isso, o Senhor me prometeu aquilo, mas está demorando demais. Eu não tenho meios, eu não vejo possibilidade, Pai. Já se passou tanto tempo.
Já se passou tanto tempo desde o dia que o Senhor me prometeu até hoje e nada aconteceu. Até quando, Senhor, tenho que esperar por esta promessa? Até quando eu tenho que esperar essa bênção se realizar, se concretizar na minha vida? Em esperança, ele creu contra a esperança. Essa esperança humana, essas circunstâncias humanas, essas possibilidades humanas já não mais existia, já não existia. Abraão tinha 75 anos de idade quando foi chamado. Já aos 99 anos de idade, passado, ou seja, 24 anos, e ainda não havia realizado a promessa na vida de Abraão. Abraão esperou por tanto tempo e ainda não havia realizado. O Senhor então anima Abraão dizendo que aquilo iria acontecer na vida dele. E a palavra do Senhor diz que Abraão creu na palavra do Senhor. Gênesis capítulo de número 15. Vai dizer para mim assim, ó. Gênesis 15. Quando Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Gênesis capítulo 15, versículo 4. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro. No caso, quando Abraão disse que... Vamos voltar para a gente entender melhor, para você poder entender. Depois, Gênesis capítulo 15. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O Senhor é o teu escudo. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Versículo 6 de capítulo 15 de Gênesis. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Ou seja, a fé foi dada a ele por justiça. E creu ele no Senhor. Então, o segredo para você alcançar o teu sonho, realizar o teu sonho, os seus projetos, é você crer na promessa do Senhor. É você olhar para as circunstâncias. Presta atenção. Abraão, naquele momento, olhou para as circunstâncias. Sou adiantado de idade, a minha esposa é estéril. Além de ser avançada em idade, é também estéril. Mas diante dessa impossibilidade, diante desse quadro negativo, diante desse cenário totalmente contrário, para que a promessa de Deus se realizasse na vida de Abraão, o que fez Abraão? Ele continuou crendo nas promessas do Senhor, em esperança, na confiança em Deus, na promessa que Deus havia feito. Abraão escolheu acreditar nas promessas do Senhor. Abraão não negou a sua realidade. Abraão, ele não negou o cenário em que ele estava vivendo, em idade avançada,
dele e da sua esposa, e ainda a sua esposa era uma mulher estéril. Você pode olhar para o seu quadro agora e dizer: nossa, Deus, não existe a menor possibilidade disso acontecer na minha vida. Não tem meios. Eu posso esquecer isso, que isso não vai acontecer. Já tenho meus tantos anos, já tenho meus 60 anos, 70 anos, 80 anos. Não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. Romanos capítulo 4, versículo 19, apenas o início dele, disse assim: e não enfraqueceu na fé. O versículo 20 ainda deste capítulo 4 de Romanos diz: e não duvidou da promessa de Deus. Abraão, ele tinha uma promessa. E tinha dois problemas. A idade avançada dele e da sua esposa, e tinha a esterilidade de sua esposa, Sara, que não podia ter filhos. O tema desta nossa conversa é: quando tudo dizia não, ele escolheu crer. E aqui em Romanos 4, versículo 19, diz assim: e não enfraqueceu na fé. Versículo 20, e não duvidou da promessa de Deus. A primeira coisa que você precisa fazer é não enfraquecer a sua fé. E a segunda coisa é não duvidar das promessas de Deus. Se Deus falou com você através do homem de Deus, ou de uma mulher de Deus, ou através mesmo da palavra, enquanto você estava meditando, ou então quando você estava ouvindo um louvor, e aquele louvor falou com você, então entenda, você não pode enfraquecer a sua fé, ainda que as circunstâncias, ainda que o cenário seja contrário, seja negativo, escolha crer no Senhor Deus Todo-Poderoso, escolha crer nas promessas que Deus fez sobre a sua vida. Dure o tempo que durar para isso acontecer. Quando Isaac nasceu, Abraão era da idade de 100 anos. Ou seja, quando o Senhor chama Abraão, que no caso, na época, no início, era Abrão, depois virou Abraão. Quando Deus chama Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade. E quando nasce Isaac, o filho da promessa, Abraão tinha 100 anos de idade. Ou seja, do início da promessa feita até o momento que a promessa tornou-se realidade, Abraão esperou 25 anos. 25 anos esperou Abraão por esta promessa. E aqui no Romanos 4, versículo 19 e versículo 20, diz assim: e não enfraqueceu na fé. Versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus. O que nós entendemos, o que nós podemos entender, em momento algum, Abraão questionou se Deus iria realizar ou não esta promessa feito a ele. Abraão, ele olhou para as circunstâncias, ele reconheceu. Ele não negou a sua idade avançada, ele não negou a idade avançada da sua esposa e não negou que a sua esposa também era estéril. Dentro de uma esperança humana, dentro da circunstância humana, já não havia mais esperança humanamente falando. Não havia mais esperança.
Não havia mais possibilidade de Abraão ser pai, Sara ser mãe. Não tinha menor possibilidade disso acontecer. Uma coisa é expectativa humana. Expectativa é você esperar aquilo que aconteça na sua vida. Ou seja, fala de uma possibilidade, fala de um desejo, fala de uma incerteza. Por exemplo, eu vou fazer uma prova, espero passar nesta prova. É um desejo, é uma incerteza. Por exemplo, quando você vai realizar uma prova para um concurso, você tem um desejo, você espera passar por aquela prova, passar naquela prova. Mas existe N fatores para que aquilo venha se realizar na sua vida. Depende de você estudar bem, depende de você lembrar do que você estudou e depende da prova cair justamente aquilo que os assuntos que você havia estudado. Então, a expectativa humana é um desejo, é uma incerteza, é uma possibilidade, pode acontecer ou não. Mas e a esperança bíblica? A esperança bíblica é firme, é a confiança, é aquela expectativa confiante na promessa. Era aquela confiança em quem te prometeu. É você confiar tremendamente naquele que te prometeu, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É como se Abraão olhasse para si, é como se Abraão olhasse para as suas circunstâncias, para aquilo que estava em sua volta e falasse: Senhor, eu de mim mesmo não posso, de mim mesmo eu não sei como ser pai, como minha esposa vai ser mãe, como serei pai de uma grande multidão, como a minha esposa será mãe de uma grande multidão. Eu, de mim mesmo, eu não sei o que fazer. Eu, de mim mesmo, não tenho como fazer nada. É impossível eu realizar tal coisa. Mas eu escolho acreditar no Senhor. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E eu confio na tua promessa. Olha, eu não sei o que Deus tem prometido a você. Eu não sei o que Deus prometeu a você. Eu não sei qual é o cenário em que você se encontra. Eu não sei quais são as suas circunstâncias. Eu não sei quais são os problemas que você enfrenta para poder realizar aquilo que você tanto aguarda, tanto deseja. Mas escolha crer no Senhor Deus Todo-Poderoso. Escolha crer na promessa do Senhor. Tenha aquela confiança firme, a firme confiança em Deus. E tenha a certeza que se Ele falou com você, e se o seu coração ardeu, se o seu coração queimou, enquanto essa promessa estava sendo revelada a você, confie nesta promessa. Porque quem prometeu a você não foi o homem. Não sou eu quem está prometendo a você. Mas se Deus te prometeu, tão somente confie nele. Em esperança. Em esperança. Esperando no agir de Deus. Confiando nas promessas de Deus. Ele creu contra a esperança. Ele creu contra tudo.
quando o cenário era negativo, quando o quadro era completamente negativo, quando não havia esperança de nada acontecer na sua vida, ele escolheu crer. Quando tudo dizia não, ele escolheu crer. Escolha crer nas promessas que Deus revelou a você. Eu sei que o cenário pode ser contrário, eu sei que o cenário pode ser negativo, mas escolha crer nesse Deus todo-poderoso. Assim, pode durar 25 anos, pode durar 10 anos, 5, um ano, um mês, um dia, uma semana, não sei o tempo de espera desta promessa se realizar na sua vida. Mas não enfraqueça na fé e não duvide da promessa de Deus. Se Ele prometeu a você, Ele é fiel para cumprir. Então somente espere o agir de Deus e a promessa do Senhor vai se realizar na sua vida. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Vem comigo.